Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 1 Nef 17. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração individual para iniciar o seu dia, convidar o Espírito. E aconselho também que cada um leia, faça sua leitura individual desse capítulo 1 Nef 17. Então aqui Nef está relatando sobre a viagem, né, dele, de seu pai e sua família pelo deserto, né? Aqui ele diz na direção aproximada do leste, né? Então eles foram seguindo a Liahona, né? Aquela esfera que eles haviam recebido, e eles foram conduzidos através do deserto, tá? Ele conta que sofreram muitas aflições no deserto. Entretanto, eles foram favorecidos pelo Senhor nessa viagem. Ele conta que o Pai Celestial providenciou um meio para que eles não fizessem fogo, né? O Pai Celestial disse que não era para eles fazer fogo durante essa viagem no deserto. E o Pai Celestial providenciou um meio para que os seus alimentos fossem saborosos, mesmo que não fossem cozidos, né? Tá? Assim que ele relatou. E ele fala no versículo 3: e assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. E se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os, e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. Tá? Então, depois eles chegaram lá na terra, na beira do mar, né, na costa, e ele testificou, né, que o Senhor os havia abençoado durante essa trajetória, né, durante essa caminhada, essa viagem, né, pelo deserto. Daí, no versículo 8, e aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: tu construirás um navio da maneira que eu te mostrarei. Tá? Então, ele orou ao Senhor agradecendo, e o Senhor mandou ele subir ao monte, né? Ele subiu ao monte, onde ele teve essa revelação que ele iria construir um navio conforme a maneira do Senhor. Tá? Então o Senhor iria ensinar ele a fazer um navio. Ele relembrou a sua viagem no deserto, né? Ele ficou pensando sobre essa ordem que ele recebeu de construir um navio, e ele se lembrou das coisas que eles passaram no deserto. Tá? Onde ele lembrou que o Senhor havia providenciado, né, que os alimentos fossem saborosos, mesmo que não fossem cozidos, e que o Senhor prometeu que seria vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. E disse: sim, e também disse o Senhor: depois de haverdes chegado à terra da promissão, sabereis que eu, o Senhor, sou Deus, e que eu, o Senhor, vos salvei da destruição, sim, que vos tirei da terra de Jerusalém. Portanto, eu, Nef, esforcei-me em guardar os mandamentos do Senhor, e exortei meus irmãos a serem fiéis e diligentes. Aqui ele estava prestando seu testemunho, né, que se guardarmos os mandamentos, o Senhor nos conduzirá pelos desertos, né,
até a terra da promissão. E depois de chegarmos à terra da promissão, nós saberemos que o Senhor é Deus. E então ele desceu, fez ferramentas com o metal que fundiu da rocha, né? Ele perguntou também ao Senhor, né, onde ele deveria ir para achar o metal, né? Daí ele fundiu metal da rocha e fez ferramentas. E qual foi a primeira coisa que os irmãos dele fizeram, Lamã e Lemuel? No 17. E quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo: nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio, sim, e pensa também que poderá atravessar estas grandes águas. E assim meus irmãos se queixavam de mim e não tinham vontade de trabalhar. Tá? Então a primeira coisa que eles fizeram, murmurar, né? Então, eles chegaram, eles foram conduzidos pelo deserto, né? Nefe prestou testemunho, né? Nefe, ao invés de murmurar, né? Ele foi prestando testemunho, né? Que o Senhor os livrava de tantas situações difíceis, né? Ele sempre lembrava, ele sempre tinha em seu coração muita gratidão e muito testemunho. Diferente de seus irmãos, né? Que em cada dificuldade murmuravam, né? Então ali eles estavam murmurando e estavam debochando, né, de Nefe, que iria construir um navio. E eles ficaram... Nefe ficou pesaroso, e daí eles ficaram mais fortes em suas murmurações, né? Lá no 20, eles falaram assim para Nefe: e tu és como nosso pai, que é levado pelas tolas fantasias de seu coração. Sim, ele tirou-nos da terra de Jerusalém, e temos vagado no deserto por todos esses anos. E nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram filhos no deserto, e suportaram todas as coisas de certa morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém, do que suportar todas essas aflições. Tá? Aqui os irmãos de Nefe, eles estavam preferindo a morte, né, do que as aflições, né? Tão tomados por aquele espírito de iniquidade, né? Eles estavam tão tomados por esse espírito que leva as pessoas a se desanimarem, né? Esse espírito que não vem de Deus, né? Que vem de Satanás, né? Com certeza. Então eles levavam tudo pelo lado errado da coisa, né? Eles interpretaram toda essa viagem como um grande sofrimento, né? Como algo totalmente desnecessário. Então eles interpretaram essa viagem, né? Eles lembravam só da parte ruim, né? Todas essas aflições eles lembravam pelo lado ruim. A questão das nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, né? Nós vimos anteriormente, quem leu também, né, esse capítulo, viu que o Senhor, na verdade, Ele fortaleceu as mulheres, né, para que trabalhassem assim como os homens, né? Então elas tinham o vigor, tinham força, tanto quanto os homens, né? E na verdade os irmãos de Nefe, né, Lamã e Lemuel, eles interpretavam que as mulheres foram obrigadas a trabalhar e sofreram, mesmo que grávida, né? Tudo isso eles levavam sempre para o lado negativo da coisa, né? Eles não tinham fé, né? Eles não buscavam o Senhor, né?
eu fico imaginando como que uma pessoa chega nesse ponto, né, de só reclamar de suas aflições, né? Chegaram ao ponto, né? Quantas pessoas são assim, né? E teria sido melhor que tivessem morrido do que suportar todas essas aflições, tá? Então, quantas pessoas são tomadas, né, por esse espírito, né, por esse pensamento? Melhor morrer do que passar por todas essas aflições, né? Assim como está escrito no 1 Nef 17, 20, né? Então Nef foi falando para eles, né? Começou a falar, começou a prestar seu testemunho, começou a lembrar deles, a lembrá-los, né, sobre Moisés. Lá no 23, credes vós que nossos pais, que eram os filhos de Israel, teriam sido tirados das mãos dos egípcios se não tivessem dado ouvidos às palavras do Senhor? Sim, e supondes vós que eles poderiam ter saído do cativeiro se o Senhor não houvesse ordenado a Moisés que os tirasse do cativeiro? Aí assim ele foi lembrando, né, sobre tudo que o Senhor ordenou a Moisés, tudo que Moisés fez, né? E ele foi lembrando que o povo de Israel, né, mesmo durante essa condução pelo deserto, através do mar, né, eles ainda assim havia pessoas ali no meio do povo que murmuravam, né, todo momento. Quando eles foram sustentados com maná no deserto, né, tinha pessoas que murmuravam, né? Quando eles tiveram que atravessar o mar vermelho, né, que tinha sido aberto pelo poder de Deus, eles murmuravam, né? Tinha pessoas que murmuravam. Depois que chegaram à terra da promissão, né, ainda tinha gente que murmurava, né? Ele lembra da ocasião em que o Senhor levantou uma serpente, né, de metal. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de metal e erguesse, né, a fim de que eles fossem curados dos efeitos dos venenos, né, do veneno das serpentes, né? E por causa do método ser simples, muitos pereceram, né? Então muitos insistiram nesse orgulho de murmurar contra as coisas do Senhor, né? Então as coisas do Senhor muitas vezes são métodos simples, né? E que nós precisamos, na verdade, confiar nesse método, né? E seguir, guardar os mandamentos, né? Guardar a palavra de sabedoria, guardar o dia do Senhor, o dízimo, a castidade, né? Todos os mandamentos, né, nós precisamos guardar. É o método do Senhor, é a maneira do Senhor, e nós precisamos confiar nele, né? Assim como Nef ensinou para eles confiarem no Senhor durante a sua caminhada pelo deserto, e para eles confiarem no Senhor e construírem o barco junto com ele, para que eles fossem conduzidos pelo oceano e chegassem à terra da promissão, né? Ele exortou os seus irmãos a confiarem no método, na maneira do Senhor e fazer todas essas coisas. E ele lembrou, né, que quando eles chegassem na terra da promissão, eles saberiam que o Senhor era Deus. Ele foi falando com seus irmãos, exortando-os, até animando-os, né? Ele falou do 36 ao 40. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada e criou seus filhos para que habitassem. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos.
e conduz os justos a terras ricas, e destrói os iníquos, e amaldiçoa a terra por causa deles. Ele governa nas alturas dos céus, porque é seu trono, e esta terra é o escabelo de seus pés. E ele ama os que o tomam por seu Deus. Eis que amou nossos pais e fez convênios com eles, sim, com Abraão, Isaque e Jacó. E lembrou-se dos convênios que fez, portanto tirou-os da terra do Egito. Tá? Então Nefe exortou eles a lembrarem-se dos convênios, guardarem os convênios, que o Senhor os iria tirar do cativeiro, das aflições. No 48, então, ele foi falando sobre que eles perderam a sensibilidade, né, de modo que não podes receber suas palavras, né, por causa do orgulho, por causa das murmurações, né, as pessoas perdem a sensibilidade e não podem ouvir as palavras do Senhor. Tá? E Nefe chegou num ponto que ele teve que usar o poder de Deus e não conseguiu mais falar com eles através da palavra, né? E ele teve que fazer tremer a terra. Né? Então seus irmãos sentiram tremer a terra e daí eles viram que Nefe tinha o poder de Deus e era um profeta. Então eles estavam a ponto de adorá-lo, adorar Nefe. Então eles creram no poder de Deus ali nesse momento, né? Eles creram e estavam a ponto de adorá-lo, né? Parece tipo, né, fazer, parecia que eles estavam fazendo todo um escândalo ali, né? De querer adorar Nefe e tal, né? E Nefe disse para eles, não, né? Tenham humildade e adoram ao Senhor, né? Guardem os mandamentos, né? Guardem os convênios. É isso que vocês têm que fazer e não me adorar, né? Assim que Nefe falou. E depois que ele prestou testemunho, né? Ele prestou testemunho de todas as coisas que Nefe, que Moisés havia feito, né? Ele lembrou eles de todas essas coisas e eles ficaram muito irados. Na verdade, essa parte de que eles queriam adorá-lo aconteceu um pouco depois, né? Então eles primeiro tiveram um grande desejo de matar ele, né? De jogar no fundo do mar, e estavam muito, muito irados. Então ele falou novamente para seus irmãos, né? E então seus irmãos passaram a ter o desejo de adorá-lo, e ele falou que não eram para adorá-lo, mas adorar ao Senhor, nosso Deus, tá? Mas eles tiveram que sentir a terra sacudir primeiro, né? Porque eles tinham perdido a sensibilidade em seus ouvidos, né? Assim que Nefe relatou, né? Então eles estavam surdos, né? A essa surdez espiritual por causa de seu orgulho, né? Então eles não deixavam de murmurar. Então que nós possamos pensar, né, nessas coisas. E quando se nós nos tornarmos orgulhosos, né, ficarmos só murmurando, né, toda hora nos sentirmos injustiçados, né, por causa do método do Senhor, né? Toda hora nós nos sentirmos injustiçados porque é muito difícil o método, né? Murmurando dessa forma, né? O método, a maneira do Senhor é muito difícil, né? A palavra de sabedoria, castidade, o dia do Senhor, o dízimo, são coisas muito difíceis de guardar, né? Se nós começarmos a murmurar dessa forma, né? Nós vamos ficar insensíveis, né? Os nossos ouvidos não vão mais ouvir as palavras do Senhor.
Então aqui Nefe teve que usar o poder de Deus e fazer tremer a terra para que seus irmãos permanecessem ali com ele. Tá? Então depois que a terra tremeu, eles tiveram desejo de adorá-lo, né? Tal e tal, lá profundamente, né? Convencidos. Né? Então Nefe disse para eles adorarem ao Pai Celestial, guardar os mandamentos e ajudar ele a construir o barco para atravessar as águas. Tá certo? Então, acredito que, bom, em meu ponto de vista, são esses os principais pontos desse capítulo, 1 Nefe 17. Por isso que eu aconselho cada um a fazer a sua leitura individual, pois tem outros pontos importantes aqui que podem servir para vocês, tá certo? Então, que possamos nós deixar o orgulho de lado, não murmurar contra a maneira do Senhor, né? Procurar compreender sempre, se manter lendo as Escrituras, orando, buscando o Espírito, né? Para que possamos sempre compreender as coisas do Senhor. E sempre fazer como Nefe, né? Nos esforçarmos em guardar os mandamentos e confiar no Senhor, que Ele já está nos conduzindo até para a terra da promissão. Tá? E quando nós passarmos, suportarmos, né, todas as aflições, todos os labores da nossa vida, né, todas as provações, nós vamos saber, né, que o Senhor é Deus. Assim como muitas vezes, né, assim como Nefe lembrava lá de Moisés e tal, né, nós também podemos lembrar na nossa vida das muitas vezes que o Senhor nos livrou do cativeiro, nos livrou das aflições, né? Abriu de maneira milagrosa, abriu o mar, né? Nos conduziu pelo deserto de aflições, né? De maneira milagrosa, né? Que nós possamos nos lembrar sempre dessas coisas. Então, essas breves ponderações sobre 1 Nefe 17 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo a todos um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um a fazer, a orar, ponderar, a ler, ponderar, orar e praticar essas coisas. Certo? Um grande abraço, até amanhã, 6 da manhã, na live, na página da Ala Santo Certo? Muito obrigado. Bom dia.